queridos. Estamos aqui mais uma vez para ministrarmos aí uma palavra, para falar algo ao teu coração. Ainda é cedo, hoje é domingo e nós queríamos dar mais uma palavra a respeito dos sinais da volta do Senhor Jesus Cristo. Espero que você goste aí desse vídeo, que você compartilhe, se inscreve aí no canal. Nos ajude esse canal a se fortalecer para que ele possa ser bênção para muitas pessoas, amém? Amados, o que eu queria falar hoje, quando nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo, falando em Mateus 25 em diante, dos sinais que antecediam a sua vinda, a sua volta, ali tem várias coisas enumeradas. E uma das coisas que ele disse é sobre a fome, que nos últimos dias haveria fome. Nós somos apenas espectadores e observadores de tudo aquilo que vai acontecer nos últimos dias. Eu fico preocupado porque as 10 virgens diz que metade dormiam. É como se metade ficasse desapercebido. Apocalipse diz que quem tem entendimento, calcule o número da besta, dando a entender que tinha que fazer cálculos, tinha que observar, tinha que prestar atenção sobre aquilo que estava acontecendo. E uma das coisas que está acontecendo, ainda não vamos dizer assim, uma grande força, mas as Nações Unidas têm se preocupado com o que pode acontecer nos próximos anos com relação a alimentos para o mundo. Já se esperava que de alguma forma faltaria alimento para alimentar uma população mundial que cresce. Éramos 7 bilhões, passamos para 8 e estima-se que até 2050 vamos passar de 9 bilhões de pessoas. E que a produção desses alimentos ela tinha que ser aumentada de 40% a 60%. Mas ninguém contava com um gatilho, com uma coisa que aconteceu nesses últimos 2 anos, o que é a pandemia. A pandemia vai cobrar o seu preço a partir de agora. Por quê? Porque acredita-se que já nessa década de 2020 nós vamos enfrentar uma crise de alimento grandiosa. Acredita-se que antes de 2030, já até 2027, vai faltar alimento para todo mundo. Vai haver uma escassez de alimento. Por quê? Porque vários fatores influenciaram isso. Primeiro foi o lockdown. Fecharam-se fronteiras, fecharam-se de tudo. A produção de alimentos que teria que ser maior diminuiu. Aquilo que teria que crescer, diminuiu. E acredita-se que ela teria que crescer de uma forma maior para que não faltasse alimento. Já acredita-se que em 2027, você vai procurar lá um alimento na prateleira, já não tem. Hoje nós estamos preocupados com o preço. Está caro. E joga-se tudo, o aumento desse preço, sobre o biocombustível, sobre os combustíveis fósseis, que tem sido o maior vilão do aumento desse preço. E não duvido disso. O combustível tem subido de uma forma assustadora. E ele é o gatilho que faz isso subir. A gente fica aí pensando, mas aqui no Brasil a culpa é do nosso presidente. Não é só aqui, queridos. Você pode procurar nos jornais, aí você vai ver que tem inflação nos Estados Unidos, tem inflação na Europa, em todos os lugares. Enfrentando problemas com relação ao aumento de preços. Esses dias eu estava lendo um jornal, você pode procurar aí no YouTube. Lá na Inglaterra, os postos de combustível secaram, não por falta de combustível, mas porque teve ali uma confusão com distribuidoras, e não teve combustível. Então, o combustível tem sido o gatilho que tem aumentado o preço, feito o preço desses alimentos crescerem. Mas, na medida que os anos vão passando e a produção desses alimentos menores, veja aqui no Brasil, que é um dos maiores produtores de alimento,
Estamos enfrentando uma grande seca e acredita-se até que vai haver uma queda na produção agrícola. Esperamos que não. O Brasil é um país que se supera. O Brasil é um país que mesmo em crise cresce, né? Mas a seca aqui ela é muito forte. Tem chovido muito pouco, né? Em alguns lugares, no inverno também foi muito castigado. Foi um inverno que há muito tempo nós não víamos. Então acredita-se que a produção pode sim cair, ao invés de aumentar. Então, queridos, nós estamos chegando numa situação em que este sinal, a fome, vai se cumprir. E já não vai ser para 2050 como eles esperavam. Já vai ser para a nossa década, para esse momento. A gente temos visto pessoas passando fome, mas sempre teve, sempre existiu. Mas o número dessas pessoas estão aumentando. As nações estão preocupadas. As nações estão assustadas, porque é algo que se esperava para muito tempo, e eles teriam tempo de se organizar, tempo de se preparar. Eles não têm mais tempo, eles têm que agir com muita rapidez, porque o mundo vai sofrer. Talvez haverá tantas mortes quanto o próprio Covid matou. Por quê? Por causa da fome. E é sinal, querido, é sinal da vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que estar sempre atento, temos que estar sempre observando esses sinais. Você está aí pensando na sua vida, levando ela no seu normal, como disse Jesus, como nos tempos de Moisés, casam-se e dão-se em casamentos. Você está levando a sua vida, mas eu quero que você dê um estalo, olhe, observe. Nós somos a geração que vamos ver Jesus Cristo voltar entre as nuvens, vamos ver o Senhor Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja. Só que esta igreja precisa começar a estar atento a esses sinais. E nós vamos sofrer também. Algumas pessoas já pensam em estocar alimentos, algumas pessoas já pensam em comprar alimentos a mais, porque vai faltar, queridos. E não é uma coisa que um governante, um presidente possa fazer alguma coisa a respeito disso. A população mundial está crescendo e não tem alimentos para todos. A pandemia foi o gatilho para que, ao invés de 2050, já na nossa década, antes de 2030, se sinta uma falta de alimento terrível, forte. Mas isso é cumprimento de palavra. Isso é cumprimento dos sinais. E um dos sinais que Jesus Cristo disse que teríamos nos últimos dias, fome. E eu acredito que ele não falou que era uma coisinha pequena, seria uma coisa grande. Às vezes a gente começa a pensar, porque a gente pensa em Apocalipse, começamos a ver lá os 4 cavaleiros do Apocalipse, lembramos que um é vermelho, que fala de morte, outro é amarelo, que fala da fome, né? Não que isso já esteja se cumprindo, mas a gente começa a notar que veio a pandemia que levou muitas vidas e agora tem essa questão da crise de alimentos. Queridos, isso é notório. Isso vai ser algo que com o passar do tempo, a pandemia vai cobrar a conta agora. O lockdown vai cobrar a conta a partir de agora. Parou tudo. Imagine uma situação que para tudo e para frente cobra-se o que pode acontecer. Acredito que não só nessa área da alimentação, às vezes vestimenta, vai ter dificuldade de encontrar carro, vai ter dificuldade em muitas áreas. Por quê? Porque a produção parou. Porque tudo parou. E aí a conta que está sendo cobrada agora, por enquanto, no preço que está alto. No preço que está alto. Às vezes vai faltar matéria-prima para uma roupa. Às vezes vai faltar para produzir uma roupa, produzir alguma coisa. Por quê? Porque a pandemia vai cobrar o seu preço. Porque o lockdown vai cobrar o seu preço. E é nos próximos anos. Não vai ser só a alimentação. Haverá uma crise de alimentação. Isso é bíblico. A fome vai chegar. Talvez você tenha dinheiro para comprar, mas por um alto preço você vai comprar esse alimento.
porque a escassez vai aumentar o preço ainda mais. E não é algo que o seu governo, que o seu país vai poder impedir, é algo que está na palavra, é sinal. Jesus disse que nós ouviríamos isso. Ouviríamos rumores de guerra, peste e fome. Nós temos que estar atento a isso. Temos que compreender isso e nos prepararmos para encontrarmos com o Senhor nosso Deus. Eu fico, muitas das vezes, preocupado com a igreja atual, porque a igreja que muitas das vezes entrou numa apostasia, entrou num comodismo, entrou numa forma de dormência. Onde eu estava trabalhando, eu encontrei um mendigo que falou, o mendigo pediu esmola, mendigo mesmo, parecia meio doido, mas de doido ele não tinha uma Bíblia na mão. Ele parou diante do meu carro, estava sem dinheiro para dar, e ele olhou para mim e falou assim, moço, me chamou de jovem, né? Já não sou tão jovem. Jovem, não fique acomodado, porque você está na terra e o teu Deus está lá no céu. Queridos, nós estamos nos acomodando, mas nós vivemos numa terra que vai passar por crises terríveis. Nós não aguentamos passar 2 anos numa crise pandêmica que nos deixou praticamente maluco. Mas tem algo que nós precisamos entender. Agora a pandemia acabou, já vai ter carnaval, acabou. Amados, não adormeça, não fique desatento. Porque às vezes quando você começa a ouvir de muita paz, às vezes quando você começa a ouvir de muita tranquilidade, vem repentina destruição. Então não fique desatento, não fique desapercebido, não fique adormecido, porque uma outra crise vem aí sobre o mundo. E não é porque eu estou dizendo, basta você procurar, você tem que calcular, você tem que observar, basta você procurar no Google, procurar em qualquer coisa e ver que o mundo está preocupado com a falta de alimento que já vai haver nesta década de 2020, já no nosso tempo. E quando isso começar a acontecer, eu quero que você esteja atento a isso e apercebido, porque é sinal. A crise de alimentos é sinal, a fome é sinal que Jesus disse, amém? Espero que esse vídeo possa aí te abrir o seu entendimento, te servir de alerta, se servir de motivação a buscar ao Senhor, a estar mais próximo do Senhor, a não dormir. Lembre-se, as 5 virgens prudentes, elas tinham lâmpadas nas suas lamparinas e traziam consigo reserva. Quando a gente é prudente, e o que é prudência? Prudência é calcular, é medir quais são as consequências das minhas atitudes, se eu vou suportar ou não. Isso é uma pessoa prudente. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes, calculam mais as suas atitudes do que os filhos da luz. Nós que estamos nos caminhos do Senhor, temos que entender que temos que ter prudência, principalmente nesses últimos dias. E prudência, Jesus quer dizer, você tem que aprender a calcular, dimensionar o que está acontecendo nesses últimos dias e trazer consigo reserva. Além do que você já tem, trazer consigo reserva, porque os dias serão difíceis para aqueles que se chamam cristãos na face da terra. Amém? Que essa palavra possa servir aí de meditação para você. Se você gostar aí, compartilhe este vídeo. Se você gostar aí, se inscreve no canal. Nós estamos dando uma intensificada. É lógico que cada vez mais nós vamos trazer mais assuntos sobre os sinais da vida de Cristo, sobre o sinal da besta, mas cada dia mais eu quero que você entenda isso. O sinal da vinda de Cristo, crise da fome.
O mundo esperava para depois de 2050 com um crescimento da população. Mas por causa da crise pandêmica, já na nossa década, vai se enfrentar uma crise de falta de alimento. É escassez, querido. É escassez. Vai ser difícil, mas nós temos que permanecer firmes até que o nosso Senhor volte. Fique na paz do Senhor e que Deus os abençoe.